Shalom Abraham. Eh, uma pergunta que me tem sido feita com bastante frequência ultimamente tem sido a questão relacionada com a identidade judaica e, em particular, com a questão da conversão ao judaísmo. Nesse sentido, este vídeo curto e o próximo vão ser dedicados a esta questão da conversão ao judaísmo. E este primeiro vídeo tem como enfoque a questão da conversão tradicional ao judaísmo, ou se quiserem, a conversão ao judaísmo tradicional. E de próxima vídeo curto falarei sobre a questão de uma conversão não tradicional, Massorti ou reformista, e os prós e os contras que isso terá. Do ponto de vista tradicional, e portanto quando digo do ponto de vista tradicional estou a falar do judaísmo como é entendido hoje pelas correntes ortodoxas, mas também como foi historicamente entendido, e portanto se formos ver as condições tradicionais para a conversão ao judaísmo como existiam há 500 anos ou como existiam há 800 anos, são estes os critérios. Digamos, a parte fundamental da questão da conversão ao judaísmo, do ponto de vista tradicional, é o requisito de a pessoa adotar, aceitar, se comprometer a seguir os mandamentos que são aplicáveis aos judeus. Reparem, a Torá, como temos falado várias vezes, a Torá tem, digamos, é algo que abrange toda a humanidade, tem obrigações para quem não é judeu e tem essas e outras obrigações para quem é judeu. E, portanto, digamos, o passo ou o processo de adotar a religião judaica tem a ver com o processo de adotar essas obrigações que são específicas dos judeus. Reparem imediatamente que eu não estou a dizer que o pré-requisito é, por exemplo, acreditar na versão de Deus que os judeus têm. Bem, acreditar na versão de Deus como é apresentada na Bíblia judaica e como os judeus a entendem, isso significa, na prática, também adotar e aceitar as coisas que Deus nos diz para fazer. Portanto, é a obrigação de aceitar os mandamentos. E, portanto, dessa perspectiva, há três grandes áreas em que a pessoa não só tem que aprender, mas também tem que estar comprometida a seguir, se quer fazer essa tradição, essa conversão tradicional. Quais são as áreas? A primeira área é a área do kashrut. Kashrut tem a ver, portanto, com as leis dietéticas. Com o que se pode comer, o que não se pode comer, como é que se prepara os alimentos, como é que tipo de cuidados é que se tem que ter na cozinha, por aí por diante. Tudo o que tem a ver com a alimentação. Portanto, isso é uma grande área, uma primeira grande área. A segunda grande área é o que significa cumprir o mandamento de observar o Shabat e os dias santos. E, portanto, toda esta ideia de Shmirat Shabbat, da observância do Shabat e dos dias santos, tem uma série de componentes em relação ao que normalmente se faz para distinguir esses dias e tem uma série de componentes em relação ao que não se pode fazer, portanto, o que é biblicamente proibido fazer nesses dias, Shabat e dias santos. E, portanto, essa área é uma parte e também muito importante. E depois, finalmente, tem uma outra área que tem a ver com a área de Taharat HaMishpacha, que é a pureza, se quiser, ritual. E a questão da pureza ritual, hoje em dia, põe-se essencialmente no contexto do matrimónio. E, portanto, no contexto de toda a intimidade entre dois cônjuges, e em que condições que isso poderá acontecer, e imersão no mikveh e tudo isso. Pronto, mas é essa terceira área. E, portanto, tudo o que conduz a uma conversão tradicional, ortodoxa, tem, portanto, a ver com não só a aprendizagem destas três áreas, mas com a sua vivência. Ou seja, nós temos que saber o que é que as regras são, digamos assim, mas isto não é saber do ponto de vista intelectual, é vivê-las também. Isto significa o quê?
Significa que normalmente uma conversão ao judaísmo tradicional nunca leva menos do que um ano. Porquê um ano? Porque um ano, como falámos numa das nossas sessões mais longas, um ano apanha toda a panóplia dos dias santos judaicos. Portanto, é um ciclo completo da vivência judaica do ponto de vista de Shabbat, do ponto de vista dos dias santos, do ponto de vista de Kashrut, do ponto de vista de tudo que é importante. Portanto, é um ano, tipicamente, não quer dizer que não demore mais, pode demorar mais, com certeza, mas tipicamente pelo menos um ano demora. Além disso, é um ano em que é expectável em que a pessoa esteja imersa numa comunidade judaica, por um lado, e por outro lado, imersa também em aprender. Portanto, é aprender, digamos, conceptualmente, intelectualmente, mas também aprender na prática, quer dizer, participar. E, portanto, os requisitos em relação a este período de preparação para a conversão são, essencialmente, é um período em que se espera que a pessoa que queira converter-se ao judaísmo de maneira tradicional, por um lado, viva numa comunidade judaica tradicional e, por outro lado, que aprenda com um instrutor, com um professor, com quem quer que seja, enfim, vá aprendendo estas coisas. Portanto, a pessoa faz na prática, mas também aprende do ponto de vista conceptual como é que as coisas se fazem. Este processo de aprendizagem, quer do ponto de vista da participação na comunidade, quer do ponto de vista da aprendizagem propriamente dita, tem que ser feita sob a supervisão. Portanto, tudo isto é feito sob a supervisão de um rabino, que tipicamente é o rabino da comunidade onde a pessoa vive. A pessoa que ensina, digamos, o mestre, o professor que a pessoa tem, não precisa de ser o rabino da comunidade, mas precisa de estar em sintonia com o rabino da comunidade. E em última análise, o processo de conversão está pronto a terminar, digamos assim. Qual é a pergunta que se faz para saber se estamos prontos para acabar o processo e a pessoa fazer a conversão tradicional? A pergunta é: o rabino da comunidade pode testemunhar perante o tribunal rabínico que vai depois fazer a conversão? Pode testemunhar a dizer: esta pessoa tem participado ativamente nas nossas atividades religiosas, nas nossas atividades culturais. Esta pessoa é uma pessoa que está a participar, que é um membro da nossa comunidade. Um membro ativo participante da nossa comunidade. Por outro lado, o rabino, que é o professor, que pode ser o dirigente da comunidade, o rabino da comunidade ou outra pessoa qualquer, tem que estar em posição de dizer assim: eu trabalhei com esta pessoa e estudámos em conjunto estas regras todas, portanto as pessoas sabem, já estão familiarizadas com isto. Com estes dois requisitos, o passo seguinte é a pessoa ir a um tribunal rabínico, e normalmente este tribunal rabínico é um tribunal com que se entra em contacto logo desde o princípio. Portanto, a pessoa, digamos, o candidato, passa a expressão, está registado no Tribunal Rabínico, portanto é uma coisa que até, de alguma maneira, está supervisionada pelo Tribunal Rabínico também à distância desde o princípio. E, portanto, a pessoa vai ao Tribunal Rabínico e o Tribunal Rabínico fala com a pessoa e, digamos, para ter alguma noção de que a pessoa sabe, da sua experiência e tudo isso. Muitas vezes o rabino da comunidade faz parte do Tribunal Rabínico, não é o único, mas normalmente são 3 rabinos e fazem parte do Tribunal Rabínico. E pronto, e depois, quais são, digamos, os passos que tornam o processo definitivo? Bem, quer para senhores, quer para homens, quer para mulheres, há a imersão no mikveh. Okay. Imersão ritual. Para homens, além disso, há a circuncisão. Se a pessoa não é circuncisada antes, se o homem não é circuncisado, provavelmente pode talvez fazer, mais uma vez, sob a supervisão e orientação dos rabinos que estão a trabalhar com ele, pode fazer talvez uma circuncisão clínica antes. Se já for circuncisado, já está circuncisado, vai ser circuncisado outra vez. O que há é sempre depois uma circuncisão simbólica.
E essa circuncisão simbólica significa dar uma picadinha para dar uma gotinha de sangue simbólica. Portanto, portanto, digamos, estes são os dois passos. Depois disso, acabou, e pronto. Mas o que é fundamental é percebermos, então, que o processo de conversão, do ponto de vista tradicional, significa uma aprendizagem, uma integração na sociedade judaica, na comunidade judaica, que permita à pessoa observar as regras do judaísmo, as regras tradicionais que vêm da Torá, que vêm, enfim, dos nossos sábios através dos tempos. E aqui um ponto importante que é dois pontos importantes que não é demais salientar, é que não basta dizer eu acredito em Hashem, o que é importante é dizer eu acredito no que Hashem quer de mim, eu acredito nos mandamentos que Hashem nos dá e estou comprometido a aceitar e a seguir esses mandamentos da melhor habilidade que tenha. E isto o que quer dizer é que não é só a minha intenção individual, a minha intenção subjetiva de seguir os mandamentos, mas também é as condições objetivas que existem para eu poder ou não poder seguir os mandamentos. Ou seja, eu posso dizer, eu estou disposto a seguir os mandamentos, mas contudo, imagino que a pessoa não vive perto de uma comunidade judaica, não há uma comunidade judaica em sítio nenhum. A pessoa não pode, é impossível, as condições objetivas não existem para a pessoa cumprir as suas obrigações na sua plenitude. E, portanto, a pessoa não pode dizer, eu estou disposto a, mas as condições objetivas não existem. E, portanto, a questão de viver numa comunidade judaica é não negociável deste ponto de vista. Um outro aspecto que é também não negociável deste ponto de vista é a pessoa viver num contexto familiar, quer os pais ou o cônjuge, na maior parte dos casos seria, digamos, o cônjuge, em que o cônjuge é judeu também. Ou seja, numa conversão tradicional, não existe a possibilidade de converter uma pessoa se o cônjuge não é judeu. Podem converter os dois ao mesmo tempo, obviamente. Mas se um deles não é e não quer ser, tudo bem. Mas isso imediatamente implica que o que quer ser não vai poder ser judeu do ponto de vista tradicional. Porquê? Porque, mais uma vez, as condições objetivas não estão cumpridas. Porque estamos a criar uma situação, então, em que dentro da família uma pessoa tem obrigações em relação às leis da dieta, tem obrigações em relação ao Shabat, tem obrigações em relação aos dias santos, tem obrigação em relação à pureza ritual, e a outra pessoa não tem. E como a outra pessoa não tem, é impossível. Quer dizer, ou o casamento, pronto, acabava destruído, porque não está, as condições objetivas não estão cumpridas. Portanto, para uma conversão ortodoxa, é importante todo este processo de aprendizagem das nossas obrigações, é importante haver este compromisso subjetivo em relação ao cumprimento dos mitzvot, que são característicos do povo judaico, mas também é preciso haver as condições objetivas para esses mandamentos serem cumpridos. E as condições objetivas são o quê? É a pessoa viver numa comunidade judaica, literalmente, e uma pessoa estar num âmbito familiar que é um âmbito familiar, que em sua casa é uma casa judaica. Quer dizer, no caso dos esposos serem, no caso de, por exemplo, no caso de um filho e dos pais é um bocadinho diferente já, porque eventualmente o filho vai sair da casa dos pais, portanto também é um bocadinho diferente. Mas em relação, digamos, à família, do ponto de vista do esposo e esposa, marido e mulher, dos cônjuges, se nos cônjuges não há hipótese de fazer isto. E, portanto, isto é a descrição de todos os detalhes tão detalhada quanto eu posso da questão da conversão ortodoxa tradicional, portanto, como foi praticada, como é praticada hoje e como foi praticada nos tempos há 1000 anos atrás, 500 anos atrás. E baseado nisto, por favor, pensem, as perguntas todas que tiverem são o mais bem-vindas possíveis. E, portanto, no próximo vídeo eu falarei sobre as alternativas de conversão não tradicional e, digamos, os benefícios, entre aspas, e as vantagens e desvantagens que tem essas alternativas. Shalom Uracha.